Olá pessoal, eu sou o professor Max, esta é uma aula de matemática para o ensino médio, análise combinatória, aula 2. Nesta aula vamos resolver mais alguns exemplos de princípio fundamental da contagem. No exemplo 1 temos, em uma escola foram coladas na porta de cada sala bandeiras formadas por 3 listas verticais de cores diferentes, como na imagem abaixo. Então temos aqui uma bandeira com 3 listas. Inicialmente cada uma delas estava em branco e cada turma tinha que escolher como pintar sua bandeira de forma que listas adjacentes tivessem cores diferentes. Nesta escola havia tintas das seguintes cores: azul, vermelho, rosa, preto, cinza e laranja. Quantas bandeiras distintas podem ser pintadas nessa condição? Bom, cada uma das listas é uma decisão a ser tomada. Temos a primeira decisão e a segunda, então vezes a segunda decisão, vezes a terceira decisão. Para a primeira bandeira nós temos as cores azul, vermelho, rosa, preto, cinza e laranja. Vamos colocar isso para as demais também. Vermelho, rosa, preto, cinza, laranja, azul, vermelho, rosa, preto, cinza e laranja. Bom, para a primeira lista, nós temos um total de 6 opções para escolher. Vamos supor que nós tivéssemos escolhido a cor rosa. A gente escolheu a cor rosa para a primeira lista. Se a gente escolheu a cor rosa para a primeira, ela não está mais disponível para a segunda, pois listas adjacentes não podem ter a mesma cor. Adjacente significa vizinho, então a lista vizinha não pode ter a mesma cor da anterior. Então, para esta lista do meio, eu tenho apenas 1, 2, 3, 4, 5 opções. E vamos supor que nessa segunda lista, a gente escolheu a cor azul. A gente foi lá e escolheu a cor azul. Se a gente escolheu a cor azul para esta lista, esta aqui não pode mais ser azul. Portanto, para esta próxima lista, nós temos como opção de cores essas outras 5. Então, para responder esse problema, basta multiplicar 6 vezes 5 vezes 5, totalizando um total de 150 opções. Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 2. Caminhando sempre para a direita ou para cima, sobre a rede da figura, esta figura, de quantas maneiras pode-se ir do ponto A até a reta BC? Bom, do ponto A até a reta BC, primeiro eu vou contar quantos passos eu preciso, né? Então, se eu for totalmente para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passos. Então, eu posso dar 8 passos para a direita. Aí eu chego na reta BC. Se eu também der 8 passos para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu também chego na BC. Se eu fizer qualquer combinação de 8 passos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, eu também chego na reta BC. Então, para cada um desses 8 passos que eu vou necessariamente ter que dar, eu posso escolher qualquer uma das direções, ou para cima ou para baixo. Então, neste problema, nós temos 8 decisões a serem tomadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 decisões. Eu vou ter que tomar a primeira, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e assim por diante. Tudo é E aqui. E cada uma delas eu tenho 2 opções. Eu posso ir para cima ou para a direita. Então, tenho 2 opções em cada uma dos passos que eu tenho que dar. Isso aqui então vai dar 2 elevado a 8, e 2 elevado a 8 dá 256. Vamos ao próximo problema. Exemplo 3. De um grupo de 9 estudantes, deverá ser selecionado um ou mais, eu vou destacar esse um ou mais, para ir a um passeio. De quantas formas possíveis pode ser feita essa escolha? Bom, para resolver esse problema, inicialmente a gente vai colocar esses 9 estudantes como se fossem decisões a serem tomadas. Eu vou tomar uma decisão sobre o primeiro estudante, sobre o segundo, sobre o terceiro, sobre o quarto, sobre o quinto, sobre o sexto, sobre o sétimo, sobre o oitavo, sobre o nono estudante. Uma decisão para cada. Para cada um, só cabe 2 opções de escolha, ou ir ou não ir. Então é 2 vezes 2, 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 vezes 2. Temos
um conjunto de 9 2 aqui, ou seja, 2 elevado à nona. Isso vai resultar em 512 possibilidades. Porém, aqui nós temos um detalhe bem importante. Um ou mais estudantes, ou seja, existe uma possibilidade aqui que não nos cabe. Por exemplo, aqui está considerando que ele pode ir ou não ir. Ou seja, pode acontecer de não ir. Pode acontecer esse aqui também de não ir, esse 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 de não ir. Ou seja, nessas 512 possibilidades existe uma que é nenhum ir. Então, como o nosso problema exige que pelo menos um vá, eu tenho que tirar essa possibilidade. Então vai ser 512 menos 1. Ou seja, a resposta do nosso problema é 511. Esta é uma pegadinha bastante perigosa. Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 4. O método Braille consiste em um alfabeto de pontos em relevo, que são organizados em uma tabela com 3 linhas e 2 colunas formando um retângulo, este retângulo aqui, onde pelo menos um, e vou destacar esse pelo menos um, se destaca em relação aos demais. A imagem ao lado representa a letra A do sistema Braille. Então temos aqui só esse primeiro ponto sendo destacado, ele representa a letra A. Quantos caracteres são possíveis no sistema Braille considerando apenas um desses retângulos, né? Então, para construir qualquer caractere, o que eu preciso fazer? Eu preciso decidir se esse espaço vai estar em relevo ou não, se esse vai estar, se esse vai estar, se esse vai estar, e assim por diante. Eu tenho que tomar 6 decisões. E cada uma delas eu tenho 2 possibilidades. Então vai ter 2 aqui, vezes 2 aqui, vezes 2 aqui. Ou seja, eu vou ter 2 elevado à sexta, que dá 64. Porém, lembrando que pelo menos um deles tem que estar em destaque, e sabendo que esse 64 inclui a solução nenhum em relevo, então eu tenho que fazer o que para responder essa questão? Eu tenho que pegar esse 64 e subtrair aquela solução que não representa um caractere. A solução que tem todo mundo em não relevo não é uma solução. Portanto, eu tenho que tirar esse 1. Vai ficar 64 menos 1, 63. E esta então foi a nossa segunda aula de análise combinatória. Até mais!